Bom dia, louvado seja nosso Senhor e Mestre Jesus. Cada dia nós recebemos uma instrução adquirindo mais uma virtude e assim, consequentemente, combatendo mais um vício material. Portanto, irmãos, o Evangelho que nós recebemos diariamente nos completa naquilo que nos falta ainda conquistar. As virtudes, sem elas não poderemos, inclusive, a ter um pouco de paz na terra ou participar da vida eterna, que é a vida do Espírito, a vida real. A lição hoje nos fala sobre um dos vícios materiais para que possamos colocar no lugar a virtude. Vejamos, o vício material de hoje é a incompreensão. É preciso, em princípio, para que possamos combatê-lo, admiti-lo que tem, todos têm. Só que as pessoas têm uma visão muito pessoal de ver os vícios materiais dele. E nisso, naturalmente, ele nunca vai querer combatê-lo. Admitindo que tem e recebendo as lições que nos mostram que nós temos, nós vamos combatê-lo. Mas não admitindo, vai combater o que não tem. Muito bem. Então, nós vamos ver sobre a incompreensão bastante comum na sociedade. Um abandono de um diálogo, um julgamento da atitude de uma pessoa, uma maneira assim de se comportar diante daqueles que, como nós digamos, aborrecente, a gente sai muitas vezes magoado e em atitude demonstrando que não aguentamos isso, vamos chamar popularmente mala. Então nós expressamos assim uma incompreensão dos espíritos inferiores que estão perto de nós para aprender conosco, já que nós somos realmente e aprendemos cristãos. Vamos para a lição direto. Hoje o assunto é importante, sim. Incompreensão. Para falar sobre isso, foi tirado da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar algum. Estamos aqui, sabemos mais, o que nós vamos fazer com essa sabedoria, com essa virtude que nós temos? Temos que levar aos outros. De que jeito? Vivendo em relação a esses. Muitas vezes chamam de insuportável, não aguento mais. Oh, mas lá vem ele. Vamos lembrar o que nós podemos fazer. Se está no nosso caminho é porque o Pai permitiu. Vejamos aqui Emmanuel nos explicando melhor como deve ser. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim. É como uma treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo a sombra dos menores recantos do teu caminho. Então, encontramos no nosso dia a dia ali a incompreensão, a ignorância e outros. Já que temos o Evangelho, vamos compreendê-lo, que esse é o dever de paciência, resignação. Não te esqueça, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Então, vamos auxiliar, socorrer, de acordo com a lei que Jesus nos deixou. E vamos medir a nossa ação para não feri-lo ou machucá-lo. Descer para ajudar, descer daquela luz que nós temos, daquela coisa maravilhosa que é o Evangelho, é uma arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida mais alta, que hoje aqui vivendo junto a esses irmãos, no plano espiritual nós desceremos ao umbral para socorrer, ajudar,
principalmente parente nosso. Se nós não estivermos preparados, não vamos. A luz ofuscante produz a cegueira. Se você trata do assunto com esses irmãos, com todo o teu conhecimento, é evidente que a pessoa vai se aborrecer. Portanto, tem que medir a dosagem disto. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de tu mesmo, a tua atitude, palavra, para que o teu socorro não faça destrutivo com espinho, acusando, vendo os defeitos. Se a chuva chegasse indefinidamente o deserto, se ela alagasse-o a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidade para a vida. Nós vemos isso, né? Na própria natureza, se houver excesso de nossa parte, do nosso conhecimento. Não te faça demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte para os fracos. Das escolas não ausenta todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns pouco cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, que significa o conhecimento, exige responsabilidade, mas exige também o senso das proporções a levar esses irmãos na ignorância. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, vive os ensinamentos, mas não esqueça, não olvide que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador, que sabe amparar, esperar, repetir, ter paciência. Não clame contra a incompreensão, usando a inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano, sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo da matéria aqui, o barro, o pó, digamos assim, seco, né, o bolo dessa matéria, reveste de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita esse poço lamacento, que é as entranhas do abismo, e dele se retira sem alterar. O espírito evoluído, realmente um espírito cristão, ele se envolve com esse mundo sem se macular-se, e volta tranquilo e forte, socorre aonde quer que esteja o necessitado, sem macular-se. Que seria de nós se Jesus houvesse apagado a própria caridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando, sem prejuízo a nós mesmos, como Jesus fez, que é um espírito da altíssima, divina, um espírito que levou milhares de anos se preparando para reencarnar na Terra, para que sua luz não cegasse a nós. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, que nos dá exemplo e nos ensina, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer algum. Portanto, não temos pretensão de transformar o mundo. A um que fizermos já é uma grande coisa. Portanto, a paciência, a resignação, a compreensão deve ser praticada para nós que dissemos que ser cristão. Bom dia.
Até amanhã. Muita paz.